farmácias do Rio se preparam para receber os novos kits de teste para a Covid-19. A ideia do governo federal de aumentar muito o número de pessoas testadas pode esbarrar em um problema: o alto preço. Cada teste deve custar em torno de R$ 200 e não pode ser feito em casa. Na realidade, é uma situação nova e temporária, onde a Anvisa regulamentou esses testes no estabelecimento. A primeira coisa que deve-se ter certeza, convicção de que esses testes foram regulamentados, são reconhecidos pela Anvisa. Então, esses testes que serão feitos na farmácia, todos eles já foram chancelados pela Anvisa, pelo Instituto da Fiocruz. Então, são testes que têm confiabilidade para que seja feito pelos estabelecimentos farmacêuticos. Mas já foi publicado que eles podem dar falso positivo ou falso negativo. Qual a proporção em que isso pode acontecer? Na realidade, existe uma coisa que chama-se janela terapêutica, por isso que esse teste tem que ser feito com bastante critério. Os estabelecimentos que, por serem facultativos, não é obrigatório a farmácia a fazer esse teste. A farmácia que assim o desejar fazer, ela tem que cumprir rigorosamente as normas que são estabelecidas pela Anvisa. Existe uma regulamentação do órgão fiscalizador local e esse teste tem que ser feito pelo farmacêutico do estabelecimento, para que ele possa fazer uma triagem prévia para garantir a janela terapêutica, porque existe um prazo para que possa ser manifestado a evidência de que a pessoa tem ou não a situação da patologia que vai ser indicada pelo teste. Se você fizer antecipadamente, pode dar um teste incorreto. Então, você tem que ser feito dentro da janela terapêutica e o farmacêutico, que é a pessoa que está habilitada a fazer essa orientação ao cliente. A partir de quando surge essa janela terapêutica? A janela terapêutica ela acontece a partir do sétimo, oitavo dia. Então, é Oitavo dia? necessário, a Oitavo partir dia? do sintoma que a pessoa Então, tem. Se você começou com um sintoma, com uma dor de garganta, né, que está com 2 dias, possivelmente, se você fizer o teste, ele não vai acusar. Então, por isso que é necessário que tenha a orientação do profissional farmacêutico. É absolutamente necessário, pois ele vai ter que fazer todo esse procedimento de orientação, né, no pré-teste, após o teste também, para que esse teste também, obrigatoriamente, ele tem que ser informado aos órgãos fiscalizadores para que haja uma rastreabilidade daquele cliente que fez, o paciente que fez o teste no estabelecimento farmacêutico. então, o paciente ou a pessoa que vai até a farmácia fazer o teste, ela precisa preencher uma ficha, por exemplo. Ele tem um protocolo que vai ser feito pelo profissional responsável técnico, ele vai ser feita uma entrevista para que seja feita todas as informações preliminares necessárias para que se haja garantia e se minimizar qualquer tipo de equívoco no teste. Não existe chance desse teste ser feito em casa. A pessoa compra na farmácia e leva para fazer em casa. Não, não é permitido. O teste tem que ser feito por um profissional de saúde. Não é possível que esse teste seja feito, né, de maneira como se você fizesse um teste de gravidez, que o consumidor compra e faz um teste na residência. Esse teste ele tem que seguir todos os protocolos de segurança e, assim, cumprindo a regulamentação que é feita pela Vigilância Sanitária, que é o órgão fiscalizador que vai acompanhar todas as informações que o estabelecimento está apto a praticar esse teste. Quantas farmácias no Rio de Janeiro, por exemplo, já estão aptas a fazer esse teste? Esse teste, para que o estabelecimento possa decidir fazer esse teste, ela primeiro tem que constar na licença de funcionamento que ela tem serviços farmacêuticos. E nem todas as farmácias têm esse tipo de licenciamento para fazer. Como eu Então, te para explicar o que disse, é serviço farmacêutico. serviço farmacêutico é aquela farmácia que pode fazer a aplicação de medicamentos injetáveis, que pode fazer o teste de glicemia capilar, ela pode fazer esses tipos de serviço já no seu licenciamento. Além disso, né, ela pode optar por fazer ou não o teste. Até porque esse teste há também uma necessidade de um estabelecimento ter uma infraestrutura até física para isso, porque você tem que manter
os protocolos de segurança, tem que ter os EPIs de segurança, equipamentos de proteção individual, manter o distanciamento. Então, a farmácia ela também deve possuir uma estrutura adequada para que você evite de criar um fluxo de pessoas dentro do estabelecimento que possam eventualmente ser portadores de Covid e isso colocar em risco não só o paciente, mas também como a equipe de funcionários da própria empresa, entendeu? Então, tem todo um protocolo que é necessário ser feito com bastante controle. Por enquanto, nenhuma farmácia está fazendo o teste. Aqui no Rio de Janeiro, não. Nós temos já casos que começaram a ser feitos no Fortaleza, em Belo Horizonte. Temos mantido contato com a Vigilância Sanitária Municipais. A Vigilância Sanitária Municipal de Niterói já está prestes a fazer a regulamentação e aqui é do município do Rio de Janeiro, provavelmente no final de semana ou a partir da semana que vem, já deve ter feito a regulamentação para que as empresas que assim o desejarem e estiverem dentro dos padrões que sejam pré-requisitados, possam aderir à prática do teste para atender a população. Agora, esse teste é aquele em que só se pode dar positivo ou negativo, ou é aquele outro ou também se pode fazer, se pode medir, saber se a pessoa já teve contato com o vírus e estaria supostamente imunizada? Não, esse teste ele vai dar a informação se você está positivo ou negativo, mas sempre ressaltando que esse teste ele tem os procedimentos que foram exigidos pela Anvisa. Então, é importante, por isso, que se houver o teste, vamos supor que ele dê positivo, que haja o encaminhamento do protocolo para que seja comunicado à parte da área de saúde para que seja ratificado e encaminhado o paciente para um atendimento especializado. Existe a possibilidade desse teste dar um falso positivo ou um falso negativo? Existe a possibilidade, principalmente, como falei no início da entrevista aqui, se ele estiver fora da janela terapêutica. Agora, essa questão se o teste ele ocorrer, né, uma leitura incorreta, isso a farmácia, infelizmente, ela não pode se responsabilizar, porque é um teste que foi aferido, chancelado pela Anvisa, e ela está autorizada a fazer, né? Agora, um detalhe também que é bom ser ressaltado é que esse teste, na realidade, ele é um teste que ele não é um valor muito acessível à população de baixa renda, infelizmente. Quanto custa? Esse teste nós estamos prevendo que ele vai custar certamente mais de R$ 200, porque o custo dele é muito elevado para a farmácia. A farmácia, para praticar esse teste, serão poucas unidades, não serão muitas farmácias que irão praticar esse teste, pelo custo dele, que é um custo mais eletivo para a população, e, além disso, a farmácia também vai ter que fazer uma série de investimentos para que ela possa estar dando segurança ao próprio paciente e à equipe de segurança do estabelecimento. Infelizmente, né, o que deveria ser por parte dos órgãos públicos, né, um acesso a esse teste de forma gratuita, infelizmente a farmácia ela vai contribuir, porque a farmácia é um estabelecimento, é uma unidade de saúde, e ela, dessa forma, vai tentar contribuir, como tem feito atualmente. Nós estamos fazendo uma campanha há 15 dias já, da vacinação contra a influenza em 24 unidades aqui do município do Rio de Janeiro, onde estaremos prestando um serviço à população, onde mais de 30 mil pessoas estão sendo vacinadas de forma gratuita por esses estabelecimentos. Ok, Luiz Carlos, agradeço pela sua participação aqui na Rio TV Câmara. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, uma boa sorte, Deus os abençoe. A presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio acha que testar a Covid-19 nas farmácias é uma boa iniciativa, mas acredita que o preço vai afastar muita gente. O teste deve custar em torno de R$ 200. Eu acho que vai fugir do propósito inicial de testagem, né, e obtenção de dados para a vigilância epidemiológica, levando a um isolamento realmente daquelas pessoas que estão positivas, né, e a pesquisa de com quem ela esteve, né, para poder ampliar
a área, né, de restrição e isolamento social. Então, com esse preço, vai ficar difícil para as pessoas fazerem. Até que ponto esses testes são confiáveis? Em relação à confiabilidade, bem, parte-se do princípio inicial. A Anvisa registrou os testes. Então, se ela registrou, houve uma análise documental, né, para avaliação se aquele teste deveria ser registrado. Então, uma vez registrado, esses testes precisam ser validados por organismos de confiança, por laboratórios que fazem os testes já por PCR, né, RT, que teriam condições de estarem com as amostras positivas, testando e ver a confiabilidade. O que importa é a gente saber quando fazer essa coleta. Então, a coleta vai ser feita no tempo determinado por cada kit. Porque não adianta eu fazer uma coleta antes dos anticorpos aparecerem, porque é óbvio que vai dar negativo. Então, os testes são confiáveis? São. Eles estão descritos na bula toda a confiabilidade deles, sensibilidade e especificidade. Deixa eu só colocar meu telefone aqui para ficar mais confortável. Entendeu? Agora, existe a possibilidade de um falso positivo e de um falso negativo, não? Todo teste imunológico, né, que pesquisa anticorpo ou antígeno, todo teste tem falha. Não existe um teste, né, 100% sensível que seja capaz de diagnosticar uma doença, porque podem existir reações cruzadas dentro desse teste. E essa sensibilidade, né, se for alta, obviamente é bom ter uma sensibilidade que vai detectar 100%, não existe, a gente sabe. Então, esses testes giram em torno de 70% até 95% de sensibilidade, capacidade de dizer que ali tem um positivo, mas a gente não garante 100% de positivo. Muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Estou às ordens. Obrigada.